Esses dias eu postei uma frase que dizia assim: eu ainda creio que Deus pode responder muitas orações em um único dia. Crer em Deus, ter fé, não tem a ver com o que eu digo, certo? Por mais que as palavras sejam um reflexo do que eu tenho dentro do meu coração, né? A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, mas a fé não tem tanto a ver com o que eu falo, porque você pode muito bem dizer para outra pessoa que você acredita. Só que o que vai confirmar essa crença, né, que você tem essa crença que isso vai acontecer, são as suas atitudes, certo? Eu quero conversar um pouquinho com você nesse vídeo sobre alguns problemas que se geram quando você quer tomar o controle da sua vida das mãos de Deus. Sabe, muitos problemas poderiam ser evitados se nós confiássemos um pouco mais em Deus. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender um pouco melhor o que significa nós deixarmos o controle na mão de Deus, o que significa confiar em Deus. Presta atenção. Nessa luta de querer acompanhar o ritmo do mundo, nós acabamos tomando o controle da nossa vida das mãos de Deus. Só que o que Deus quer que nós entendamos é que Ele não segue o ritmo do mundo. Muitas vezes a gente se distrai e a gente começa a correr atrás desse fluxo. A gente simplesmente passa a acreditar que nós precisamos seguir a velocidade do mundo para que as coisas aconteçam na nossa vida. Só que eu quero conscientizar você nesse vídeo de que você não precisa se preocupar a esse nível. Eu não estou dizendo que você não tem que ser uma pessoa que planeja, que tem uma rotina saudável, que faz o que precisa ser feito. Mas eu quero apenas dizer para você se acalmar um pouquinho. Aquilo que Deus tem para você não vem necessariamente da sua pressa, não vem necessariamente da sua atitude. Quando nós tomamos esse controle da nossa vida das mãos de Deus e nós começamos a agir por conta própria, nós começamos a criar alguns problemas. E o primeiro grande problema que nós criamos quando nós começamos a ter essa agonia é a ansiedade. Para pensar. A ansiedade, basicamente, é o medo de um futuro desconhecido. Quando eu tenho um futuro que eu conheço, vou dar um exemplo. Você sabe que amanhã você vai almoçar, certo? Por mais que você talvez não tenha ideia do que você vai almoçar, você sabe que você vai dar um jeito. Então você não fica com ansiedade acerca do seu almoço. Você simplesmente sabe que amanhã você vai comer alguma coisa. Você não fica com ansiedade sobre isso. Justo? Então, o que é ansiedade? Ansiedade é quando eu não sei se amanhã eu vou ter o dinheiro para pagar tal conta. Ansiedade é eu não saber se eu ainda vou encontrar uma pessoa para um relacionamento, né? Ansiedade é você ter medo de algo que você não conhece no seu futuro. Nós então criamos ansiedade, ok? Porque nós ficamos ansiosos para acompanhar esse ritmo do mundo. Então o mundo ele cria esse ritmo, tá? O mundo capitalista proposto pela mídia diz que você tem que ter uma velocidade X para alcançar determinado resultado, ok? Então o que acontece? Quando você começa a acreditar apenas nisso e você esquece do seu pai, você esquece que o seu pai é dono de toda a riqueza, você esquece que existe aquele versículo que diz que Deus ele dá aos seus amados enquanto dormem. Quando você esquece a essência desse versículo, por exemplo, você então começa a controlar a sua própria vida. Então, alguns desses problemas, eles se geram simplesmente porque você deixa de ter essa crença de que Deus ele está no controle e de que você apenas tem que fazer o que você tem que fazer. Segundo problema é gerado por essa atitude de querer controlar as coisas e não confiar em Deus. O segundo problema é a escassez. Quando Deus ele está no controle da sua vida e você está obedecendo aquilo que Deus te mandou fazer, aquilo que Deus colocou no seu coração, certo? Deus ele provê tudo o que você precisa. Então, quando você começa a fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo,
Então você percebe que algumas coisas já não chegam a tempo. Sabe, isso é escassez. É quando você não tem aquilo que você precisa e você, de algum modo, espera que Deus faça. Então a resposta de Deus para você é a seguinte: meu filho, minha filha, eu te dei uma missão para você fazer e eu vou te dar os recursos para você fazer aquilo que eu te mandei fazer. Eu vou te dar os recursos para aquilo que eu te chamei para fazer. Se você pegar esses recursos e gastar com outras coisas que você idealizou, que é o que você tem que fazer, esse recurso não vai chegar até você. Eu vou te dar tudo o que você precisa para aquilo que eu quero que você faça. Faz sentido para você? Terceiro problema que você gera com essa atitude de ter essa ansiedade, né, por governar a sua própria vida, são inimizades. Para refletir um pouquinho. Você já não tem mais aquelas amizades. Eu não estou dizendo das amizades que não contribuem para a sua vida. Eu estou falando das pessoas que de fato são importantes para você. Mas você, por essa pressa de acompanhar esse ritmo do mundo, como eu citei antes, você já não tem mais network de qualidade. Você já não passa mais tempo de qualidade com sua família, com seus amigos. Você já não consegue mais concordar ou deixar as pessoas opinarem. Você já começa a se posicionar, o que é bom você ter posicionamento, mas para pensar. Às vezes você não deixa as pessoas expressarem a sua própria opinião por conta dessa ideologia, de que você simplesmente tem que fazer tudo do seu jeito e você não para pensar que às vezes Deus está falando com você através de uma opinião de outra pessoa. Então, a longo prazo, isso gera inimizades na sua vida. Muitas vezes Deus coloca pessoas na sua vida, muitas vezes uma pessoa para você na rua para conversar, para um semáforo, e você não está percebendo que Deus está falando com você, sabe? Então essa pressa de simplesmente manter uma rotina, como eu disse antes, imposta por esse sistema capitalista, muitas vezes você está ignorando coisas importantes, como por exemplo, amizades. O quarto problema que nós criamos com esse desejo de nos governarmos, sabe, é o afastamento de Deus. Quando Deus ele percebe que nós queremos tomar o controle do nosso barco e fazer as coisas do nosso jeito, nós queremos nos relacionar com a pessoa que bem entendermos, nós queremos aplicar os recursos ou gastar dinheiro com o que a gente quiser. Quando ele percebe que a gente começa a fazer as coisas sem consultar a ele, sabe? Sem orar, sem ler a Bíblia, sem falar com ele antes, então a gente se vê em um afastamento. Você percebe que você já não sente mais a presença de Deus como antes. Você percebe que quando você abre a Bíblia, você já não vê mais ele falando com você. Quando essas coisas acontecerem, pare para pensar se você não está criando um certo afastamento de Deus por você estar tomando algumas decisões sem consultar a Ele. E então, depois de tudo isso, nós nos perguntamos: Deus, por que eu estou com tanta ansiedade? Deus, por que eu estou com falta de recurso? Deus, por que eu estou com tanta dívida? Deus, por que tal pessoa não vai com a minha cara? Deus, por que eu não consigo passar tempo de qualidade com essa ou aquela pessoa? Deus, por que eu estou me sentindo afastado de você? Quando nós nos pegamos nesse ponto, nós precisamos nos refazer essas perguntas. O que eu estou fazendo do meu jeito e que talvez Deus gostaria que eu fizesse do jeito dele? Sabe? Quando você orar, você coloque isso diante de Deus. Deus, eu quero seguir o seu caminho. Se eu me dispus a servir ao Senhor, eu quero que o Senhor me dirija em todas as áreas da minha vida. Coloque isso em oração e você vai perceber que Deus ele vai começar a conversar com você novamente. Então você faz a seguinte pergunta: Deus, qual é o próximo passo? Se você apenas saber qual é o próximo passo, é o suficiente para você viver a vida que Deus tem para você. Então coloque isso em oração, deixe Deus guiar o seu coração e descanse. Saiba que não é o trabalho que enriquece, é a bênção do Senhor que enriquece. E a bênção do Senhor não acrescenta dores. Não é o esforço físico que te fará enriquecer. Não é você correr atrás das pessoas para que elas queiram você que vai garantir que você tenha um relacionamento.
Entenda que se você buscar a Deus em primeiro lugar e você confiar em Deus, Ele vai guiar o seu coração. E você vai perceber que não é todo esse esforço que vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. É confiando em Deus. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo Ele fará. Se você gostou desse vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito no meu canal e curta, deixe um comentário, pode ser sincero, pode ser sincera, eu vou ler todos os comentários, eu respondo todos os comentários sempre que eu posso e compartilhe esse vídeo. Às vezes Deus quer falar com uma pessoa e Ele quer usar a sua vida, tá? Então compartilhe esse vídeo com quem Deus trazer ao seu coração e é isso. Agradeço a sua companhia, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!